Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós. Dando continuidade ao nosso assunto, o caminho da recuperação. Nós já falamos sobre o primeiro passo, que é o passo da liberdade, que é onde nós descobrimos onde começa o problema, onde começa a dificuldade sobre a recuperação, a mudança de vida. Nós descobrimos que a causa primeira é a nossa natureza pecaminosa. Falamos sobre saindo da negação e admitindo a nossa impotência, né? Que para que você se recupere, você precisa admitir que tem um problema, um pecado, um vício, um mau hábito, algo que você queira se recuperar. E a segunda coisa é que você admite que é impotente para resolver aquilo. Porque nós fazemos isso, né? Nós queremos negar, criar um ambiente ali, um sistema protetor para impedir que as pessoas descubram que a gente tem um problema ou para que possamos não admitir. E a segunda dificuldade é admitir que é impotente perante aquela situação, né? Às vezes a gente quer ver do nosso próprio jeito, muitas vezes tentamos, várias vezes não conseguimos. Então, primeira coisa, você quer se recuperar, quer mudar, admite que você tem uma dificuldade, um problema. Você não é Deus, você é imperfeito, você tem problemas, e admita que você é impotente perante esses problemas. Falamos na semana passada sobre o próximo passo é onde buscar ajuda. Descobrimos que em nós mesmos, como nós admitimos que em nós mesmos não conseguimos, porque somos impotentes perante nossas dependências, maus hábitos, compulsões, onde buscar ajuda, né? E falamos sobre que o local de ajuda é em Deus. Deus nos criou e Ele tem um caminho, Ele tem um projeto para todos nós. É em Deus que nós achamos ajuda. E hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto que está ligado à esperança, né? Onde buscamos ajuda? Em Deus, em Jesus Cristo. É nele que encontramos esperança. Mas há um outro problema, além da negação, há um outro problema sério que nos leva a impedir que Deus nos ajude. E esse problema se chama insanidade. Aí você pode estar pensando, poxa, primeiro me chamou que eu estou negando, que eu sou impotente perante as coisas, tudo bem. Agora me chamar de maluco, de louco, não. A ideia não é isso. Não estamos falando de insanidade das pessoas que vão para o hospício. Mas apesar de não estar falando dessa insanidade que faz com que as pessoas sejam consideradas doentes mentais ou ter algum problema psicológico, psiquiátrico sério, todos nós temos um pouco de insanidade. Alguns em graus menores, outros em graus maiores. Eu vou passar aqui algumas cenas de um filme chamado Coringa. E aí vocês vão... Depois eu vou comentar um pouco sobre ele. 42 degrees at 10:30 on this Thursday, October 15th. I'm Stan L. Brooks, and here's what's happening. It's day 18 of the garbage strike, with 10,000 tons of garbage piling up every day. Even the nicest sections of the city are looking like slums. Health Commissioner Edward O'Rourke is declaring a citywide state of emergency for the first time in decades. There's no need to wait until somebody dies or comes down with typhoid fever. It's already a serious situation. It's something that affects almost everyone in the city, no matter who they are or where they live. You can't go down no one avenue without seeing nothing but garbage and rats. It's starting to affect my business when customers can't get in here because of the garbage situation. I'm not out that long to smell it, but I think to look at it, it's terrible. It don't affect me except for the very bad smell here. It's horrific.
a mess. I've been in this country for 50 years and I've never seen anything like it. What is this world coming to? Put them in a room, let them sit there and talk till they get it over with. 24 hours, 48 hours, how long it takes. The idea of the National Guard moving in and cleaning up is a good idea. In other news, the building industry and landlords today expressed concern over the latest increase in heating oil prices. Renters in the metro area are certain to feel the pinch. Então essa cena nos mostra desse filme que esse homem ele é um palhaço profissional. Nesse filme ele é um palhaço profissional. E só que olhando pelo filme você vê que ele é um cara totalmente deprimido, infeliz, triste. Antes de entrar naquela cena lá que ele tá balançando ali, aquele cartaz, sorrindo, ele estava chorando, tentando aparecer alguma coisa que ele não é. Ele não era feliz. Então no filme mostra um homem depressivo, um homem com muitos problemas emocionais, um homem com a mãe doente, um homem com problemas financeiros, que sofre agressão logo após aquela cena. Enfim, esse filme é bem interessante e mostra a escalada dele. Ele começa a ter problemas mentais mesmo, porque ele vai escalando essa crise da vida dele. Ele sorri de forma compulsiva. Ele na verdade sorri quando ele está nervoso, então é um problema que ele tem. E ele vive uma mentira, porque ele é um palhaço que não sabe contar piada direito e vive na verdade numa depressão, numa tristeza profunda. Será que isso é insanidade? Quantas pessoas vivem assim como esse homem? Estão tentando criar um personagem para ver se consegue viver na sociedade, no meio da sociedade. Parecem sorrindo, parecem com a roupa ali toda alegre, um rosto, enfim, mas por dentro estão chorando, por dentro estão destruídos, por dentro não conseguem lidar com a vida e começam até a entrar num caminho que vai se tornando quase sem volta. É o caso dele. Mas existem muitas pessoas que vivem assim como ele. Será que isso é insanidade? Será que insanidade é só aquelas pessoas que estão em hospitais psiquiátricos, que tomam remédios controlados, assim, que precisam estar presas porque não conseguem viver na sociedade? Vamos ver com uma definição de insanidade aqui, dada por Albert Einstein. Ele diz o que? Não há nada que seja maior evidência de insanidade do que fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Então insanidade não é só aquela pessoa que está nos hospitais psiquiátricos. São muitas e muitas pessoas. Todos nós temos um pouco de insanidade. Como eu falei, alguns em menor e outros em maior grau. Porque nós fazemos isso. Nós repetimos muitas vezes coisas erradas na nossa vida. Vivemos repetindo as mesmas coisas e esperando resultado diferente. É isso que aquele homem do filme fazia. Ele continuava querendo forçar aquela barra daquele emprego de palhaço, de fingir que ele não tinha problema, tentar do jeito dele, sempre tentar e querendo mudar, porque ninguém gosta de sofrer. Ninguém vive uma vida às vezes miserável, uma vida escrava, uma vida cheia de problema, infeliz porque quer. Mas fica tentando, repetindo, fazendo as mesmas coisas, querendo um resultado diferente. Mas como? Isso é insanidade. E nós fazemos isso.
Repetimos as mesmas coisas e esperamos um resultado diferente. Diferente disso, sanidade é o quê? É a plenitude da mente, a tomada de decisões baseadas na verdade. Então, se você quer se recuperar, você tem que sair da insanidade. Você tem que parar de repetir as mesmas coisas. Parar de repetir as mesmas... ter a mesma rotina de vida. Acreditar nas mesmas coisas. Caminhar sobre o mesmo caminho. Deus está te chamando para outro caminho. Para o caminho da sanidade. Viver de acordo com a verdade. Tomar decisões baseadas na verdade. Se eu estou uma vida e eu quero uma vida diferente, eu tenho que tomar atitudes diferentes. Isso é sanidade. Tomar atitude diferente. É por isso que é o caminho da recuperação. É outro caminho, é outra vida, são outras atitudes. Mas as pessoas vivem em um processo de insanidade. Então o princípio que está baseado do caminho da recuperação fala o quê? Acredite de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Então eu acreditei que eu não sou Deus, sou impotente perante meus problemas. Eu tenho um problema e sou impotente perante ele. Agora eu preciso o quê? Acreditar que existe um poder que pode me ajudar. Eu não sou Deus, mas existe Deus. Eu andei pelos meus caminhos e me dei mal. Andei do meu jeito e me dei mal. Estou sofrendo as consequências, estou vivendo uma vida ou mantendo hábitos que não quero mais. Então vamos andar. Eu não posso continuar assim, eu não quero. Eu não sou meu Deus, eu tenho dificuldade, eu não sou meu Deus, e eu sou impotente. Mas existe um Deus. Isso gera esperança. Eu posso ter esperança. Eu não sou Deus, eu não posso me ajudar, sou impotente, mas existe alguém que pode me ajudar. Existe um Deus Todo-Poderoso. Acreditamos que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. Então só um poder superior a mim pode me tirar desse caminho de repetir sempre as mesmas coisas e esperar um resultado diferente, para agora agir de acordo com a verdade. Agir de acordo com a verdade. Um poder superior pode me trazer essa sanidade de agir de acordo com a verdade. O que a palavra de Deus nos mostra sobre um exemplo que a palavra de Deus nos mostra? É o exemplo que está lá em Juízes. O livro de Juízes fala da história de Israel. Então, na história de Israel, Deus tira o povo do Egito, que ele estava sendo escravo. Então, quando a gente vive um estilo de vida com hábitos e maus hábitos, vícios, compulsões, pecados em geral que nos escravizam, nós podemos nos identificar com o povo de Israel. O povo de Israel era escravo. O que eles fizeram? Eles clamaram a Deus e Deus libertou eles da escravidão. E Deus deu leis para eles. Olha, agora vocês não vão ser mais um povo qualquer que pode ser escravizado. Porque eles eram acostumados a viver ali sobre o guarda-chuva do Egito. Né? Viveram 400 anos no Egito. E aí, de um tempo para o final, os egípcios começaram a escravizá-los. E eles pediram a Deus que libertasse, e Deus libertou eles. Mas aí eles não sabiam ser um povo autônomo. E Deus fez o quê? Tirou eles do Egito. Deu leis para eles. Falou, agora vocês são meu povo. Vocês vão agora receber uma terra que eu vou lhe dar para vocês. Vocês não eram nada. Vocês não eram povo. Vocês não tinham território, não tinham leis, não tinham costumes, não tinham Deus. Vocês adoravam aqueles deuses ali. Agora vocês são meu povo, vocês vão lhe dar leis, vão lhe dar um território. Agora vocês têm uma identidade. Vocês são o povo de Israel. E eu sou o Deus de vocês, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. E aí Deus tirou o povo, andou com eles ali 40 anos no deserto, ensinando eles, ajudando eles a aprender a depender. E aí quando foi para eles serem introduzidos na terra de Canaã, Deus falou, olha, eu estou tirando aquele povo dali porque eles chegaram no limite da iniquidade. Eles cometeram pecados e iniquidades
que chegou no limite, eles vão ser julgados, vão ser expulsos de lá. Então eu estou expulsando ele por causa das práticas deles. E vocês vão fazer o quê? Quando vocês entrarem, vocês vão expulsar todos aqueles povos de lá, vão destruir todos. Não vão deixar nenhum povo. Porque se vocês deixarem um povo ali, vocês vão ser influenciados por eles. E se vocês começarem a repetir as mesmas práticas do que aqueles povos, eu vou também destruir vocês, eu vou expulsar vocês, vocês vão voltar a ser escravos. Se vocês praticarem as mesmas coisas que aqueles povos, vocês vão ser escravizados. Então Deus avisou, falou que eles tinham que expulsar, e eles começaram a entrar na terra de Canaã, expulsar, destruir os povos, derrotá-los. Só que eles não obedeceram e deixaram alguns povos ali. E aconteceu justamente o que Deus havia dito a eles. Eles começaram a repetir as mesmas práticas, começaram a desobedecer. Então o que aconteceu em Juízes? Para resumir aqui esse versículo, se você quiser depois ler, Juízes capítulo 2, de 1 a 23. O que aconteceu? Josué era o homem que sucedeu Moisés. E Josué liderou o povo na tomada de Canaã. E Josué liderou o povo, e eles tomaram ali boa parte, como eu disse, deixaram apenas alguns povos. E Josué, ele era um juiz, ele mantinha ali uma liderança. Quando Josué morreu, e morreu aquela geração que Josué fazia parte, a Bíblia diz lá em Juízes que se levantou uma geração que não conhecia Deus, não conhecia, não lembrava das promessas, não levava em consideração. O que eles começaram a fazer? Desobedecer a palavra, as ordens que Deus deu, que eles não deveriam repetir as mesmas práticas, que eles deveriam agir conforme as leis que Deus tinha dado para eles. Eles começaram a desobedecer. E o que aconteceu? Né? Então eles pecaram. Eles pecaram. E o que aconteceu? Começou a acontecer com eles o que Deus havia dito. Eles começaram a ser escravizados. Deus entregou eles a eles mesmos. E durante 12 juízes aconteceu esse ciclo aqui. Eles pecavam, eles recebiam as consequências do seu pecado, que era o quê? Ser escravizados. Então os povos começavam a dominá-los. Aí eles eram dominados, aí eles clamavam a Deus, pedindo que Deus libertasse daquela escravidão. Aí Deus mandava um libertador e livrava. Aí depois de alguns anos, o que acontecia? Eles esqueciam e pecavam de novo. E esse ciclo aconteceu por 12 juízes, vários anos, centenas de anos. Eles pecavam, eles eram escravizados, né? Punidos pelo seu pecado, as consequências do seu pecado. Clamavam a Deus, Deus misericordioso mandava um libertador, que era um juiz. Esse libertador livrava eles das mãos daqueles povos. E depois de alguns anos eles pecavam de novo, eram punidos de novo, clamavam, enfim. Isso aqui é insanidade. Então Deus mostra que quando nós agimos, queremos andar sobre o nosso próprio caminho, a nossa vida vira um ciclo de destruição. Eu ali peco, sou punido, clamo a Deus, ou enfim, recebo a punição, melhoro um pouco e vou vivendo nesse ciclo. É uma vida de insanidade quando eu tento andar sobre os meus próprios caminhos. É uma vida insana. Nós podemos ver isso. Deus para eles era um Deus utilitarista, era apenas um servo, alguém que eles clamavam ali para ajudar eles um pouquinho, mas eles queriam viver do jeito deles. Não dá para você viver do seu jeito. Assim como o povo de Israel descobriu a duras penas que não dava para ele continuar sendo o povo de Deus e viver as mesmas práticas dos povos, que era o pecado, que Deus rejeitava. Não dava para ele viver essas duas coisas. Ou ele escolhia andar pelos caminhos de Deus e tinha liberdade, ou ele escolhia andar pelos caminhos
longe de Deus por outros caminhos e ser escravos de seus próprios pecados. E no nosso caso, nós, apesar de não sermos escravizados por outros povos, nós somos escravizados pelo pecado. É por isso que precisamos andar pelo caminho de Deus. Olha só o que Filipenses nos diz. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, quando você confia e acredita que Deus pode te dar essa sanidade, essa mudança de vida, Ele vai mudar tanto o teu querer quanto o realizar. Ele vai efetuar em você o querer. Ele vai gerar no seu coração o querer por meio da palavra dele. Ele vai dar um outro caminho para você. Então ele vai apontar um caminho e ele vai te dar o quê? A força, o realizar, o poder para cumprir esse caminho novo em você. Então Jesus é o único poder que pode devolver-nos a sanidade. Ele oferece a verdade, a força, o caminho e a vida. Só Jesus pode tirar você dessa insanidade da vida, de sofrer, de se arrepender ou de clamar, enfim, de viver uma vida de máscara, de mentira, igual aquele cara do filme. Ficar ali tentando transparecer que está tudo bem, tentando ali levar a vida a trancos e barrancos, mas você vai viver uma vida miserável se você tentar isso. Você precisa caminhar sobre novos caminhos. Então, quando recebemos essa força de Jesus, quando confiamos em Jesus Cristo como o poder que pode nos devolver a sanidade, o que esse poder, o que essa Jesus nos traz para nos devolver essa sanidade? Primeira coisa é a força. Lembra? Porque nós tentamos com a nossa própria força, tentamos do nosso próprio jeito, nós fracassamos. Quando reconhecemos a nossa impotência, que nós não somos Deus, mas cremos que Deus existe, que Ele se importa com a gente, tem o poder de nos ajudar, Deus nos devolve a sanidade, porque a primeira coisa que Ele faz é nos dar a força que precisamos. Ele nos dá a força, o realizar, a mudança de vida necessária, o viver de modo diferente. Jesus tem a força, Ele nos traz integridade, porque quando nós tentamos agir com as nossas próprias forças, nós geralmente falhamos. Temos que viver aquela vida, como eu disse, da negação, de mentiras, como aquele homem, aquele palhaço. Vivia uma vida de mentiras. E aí você não cumpre suas promessas. Você engana-se a si mesmo. E isso destrói você emocionalmente. Então, quando nós recebemos a força de Jesus, que Ele começa a nos devolver essa sanidade de agir de acordo com a verdade, eu começo a o quê? Falar a verdade. Eu começo a o quê? Cumprir as minhas promessas. Quando eu não consigo cumprir certas coisas, eu digo, eu não consigo, eu não vou fazer, eu não vou prometer. Eu estou na luta, estou tentando. Mas você não tem vergonha de falar a verdade sobre você. Que tem um problema, tem uma dificuldade, eu preciso de ajuda. E aí, quando você começa a admitir que a força não está em você, mas está em Jesus Cristo, você não tem problema de dizer a verdade. Não, eu tenho minhas dificuldades, mas eu estou na luta. E aí, como Deus vai lhe transformando, você vai começando a ter a força para poder fazer o que é correto. E aí você começa a falar a verdade, a prometer e a cumprir. Então começa a trazer essa vida de integridade, mudar a sua vida. É um novo caminho. Nós cumprimos as nossas promessas, porque agora não é mais na nossa força, mas é na força de Jesus. Nós começamos a ter confiança. Nós começamos a confiar nas pessoas e em Deus. Quando vivemos nesse mundo de mentira, de dependências, de maus hábitos, de vícios, nós não confiamos em nós mesmos, sabemos como nós somos, e não confiamos também em Deus. E aí nós ficamos nessa vida de mentiras, de baixa autoestima, essa vida de engano. Quando eu coloco a minha confiança em Deus,
Eu não tenho medo mais o que as pessoas vão dizer. Eu confio em Deus. Eu posso falar a verdade. Eu confio em mim mesmo e nas pessoas. Agora eu posso confiar na ajuda das pessoas. Quando eu coloco minha força em Jesus Cristo, quando Jesus é a minha força, Ele levanta pessoas para me ajudar. Ele é minha força e Ele levanta outras pessoas. Então eu começo a confiar, porque agora não é nas minhas próprias forças, é na força dele. Eu começo a confiar em Deus, porque eu vou começando a desenvolver, a ter uma vida diferente. Eu começo a confiar em Deus e em outras pessoas. Então há outras coisas, mas uma outra coisa para concluir é que Deus nos dá uma nova vida. Não é mais aquela velha vida baseada em mim mesmo, baseada no meu caminho, mas é uma nova vida baseada agora nesse novo caminho de Deus. Então, se você quer se recuperar, você quer mudar de vida, você precisa acreditar de todo o coração que Deus existe, Ele se importa com você, tem o poder de lhe ajudar. E esse poder superior, e esse poder que pode ajudar se chama Jesus Cristo. Então, tem esperança. Deus pode mudar a sua vida, Ele pode recuperar. Vamos orar aqui para agradecer a Deus? Senhor, eu quero te agradecer, porque Tu nos devolve a sanidade. Tu nos ajuda a viver de acordo com a verdade de quem nós somos, de quem Tu és. A verdade, Deus, que nós sozinhos não somos nada, que nós precisamos do Teu poder, da Tua força, Deus, da verdade, do Teu caminho, para agora viver agora em novidade de vida, viver de forma diferente, viver de forma liberta. Nos ajuda, Deus, a caminhar nesse Teu caminho, o caminho da recuperação, em nome de Jesus. Amém. Amém a todos, amém. Deus abençoe, uma ótima semana a todos.